Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Matot inicia-se com a discussão das leis sobre Nedarim, promessas, e Shevuot, juramento. A Torá então descreve a batalha do povo judeu e a vitória sobre Midian, seguida por uma narrativa detalhada da destruição e da distribuição dos despojos de guerra. Antecipando a próxima chegada a Eretz Israel, as tribos de Reuven e Gad adiantaram para requerer que sua herança fosse a leste do Rio Jordão, ao invés de exatamente na Terra Santa, pois a margem leste seria mais apropriada para os seus abundantes rebanhos. Após alguma discussão, Moshe concorda, mas apenas sob a condição de que ajudassem o restante da nação a conquistar toda a terra de Israel, antes de retornarem para estabelecer o seu próprio legado. Já a Parashá Massê inicia-se com um resumo de toda a rota viajada pelo povo judeu durante seus 40 anos no deserto, começando com o seu êxodo do Egito e concluindo com a sua chegada à margem do Rio Jordão. Após ordenar o povo para expulsar todos os habitantes da Terra Santa, a Torá delinea as fronteiras exatas da terra de Israel. Já os levitas não receberiam uma porção como os demais, porém teriam cidades especiais que foram separadas para eles. Alguns desses locais serviriam também como refúgio, como cidades-refúgio para alguém que, sem intenção, tenha matado uma pessoa e então fugiria para uma destas cidades para buscar abrigo e evitar a vingança de um parente próximo da vítima, lá permanecendo até a morte do atual Kohen Gadol. Após estabelecer os parâmetros para as várias categorias de assassinato, o livro Bar Midbar conclui com a informação mais completa a respeito das filhas de Sloferat e as leis sobre a herança, Zait. Uma lei interessante. Uma nova jurisprudência. Uma nova jurisprudência que foi elevada. Você vê, a humildade de Moshe era tão grande que quando ele se via limitado, impossibilitado de tomar uma decisão a qual ele achasse que Hashem apoiaria, ele ia ao próprio Hashem e pedia que ele determinasse. E Hashem, na sua sabedoria, determinou e alterou toda a lei, toda a tradição que havia de que filhas não recebessem herança. Ao contrário, agora, as filhas também recebem herança. E isso é mais do que justo, porque vem do Eterno. É uma decisão que foi dada pelo Eterno. Ô Zait, de repente você não tenha percebido, você que nos acompanha de casa, estamos fazendo o Meru Barot, porção dupla, né, Zait? Estamos analisando aqui as duas porções, tanto de Matot como Massei, que é a que descreve também as jornadas, né, Zait? As jornadas do povo de Israel. Bom, a Matot, ele trata a questão dos juramentos, Zait, de que o homem que se submete a um juramento, a um voto, né? Faz uma promessa. Faz uma promessa. Então, a Torá, ela abre essa possibilidade, essa emenda da lei. Exato. Uma emenda da lei, ou seja, nós temos uma totalidade de 613 mandamentos que foi aí... foram determinados pelo Eterno. 613 mandamentos positivos e proibitivos, né, somam 613, e a Torá abre ela abre uma emenda para que você possa fazer um juramento, ou seja, um voto. E a partir do momento que o homem faz o voto, ele cria mais um mandamento. Cria mais uma extensão da lei. E o Eterno ele não é muito simpático a isso. Não é usual, né, fazer um voto, fazer um juramento, porque correndo-se o risco de você não cumprir, torna-se grave, né, Zé? É um pecado muito grave, porque aquilo que sai da tua boca, aquilo tem que ser cumprido. Torna-se uma lei. E não cumprimento de uma lei que
uma das 613 leis que foram criadas pelo Eterno, você acrescenta mais uma que, se você não cumprir, você vai estar transgredindo essa como transgredisse qualquer uma das outras 613. É muito importante. Normalmente, as promessas, elas não são muito bem-vindas, não são muito bem vistas, vamos dizer assim, não bem-vindas, bem vistas pelo Eterno, porque é como se você tivesse, bem entre aspas, repreendendo o Eterno por não ter feito aquela quantidade suficiente de leis e você cria mais uma, né? Ele, é claro, ele aceita e são bem-vindas, só que existe uma certa restrição por parte do Eterno de você criar mais uma lei acima das 613 leis que ele determinou que fossem cumpridas. Então você acaba criando mais um mandamento e a partir do momento que saiu da tua boca esse voto, esse compromisso, precisa cumprir. Isso comparado da relação do homem com o homem, Zay, marquei uma hora. Nos encontramos no centro da cidade às 9 horas. Né? Então eu criei uma expectativa, o Zayt vai lá me esperar. É uma promessa. E eu preciso chegar às 9 horas, porque a partir do momento que eu cheguei em 9h01, então... Você já quebrou a promessa. Eu já quebrei a promessa. A pessoa me esperou por 1 minuto. Então, equivale a isso. Nós criamos uma expectativa e saiu da tua boca, torna-se uma lei, torna-se um mandamento. Então, Hashem não encoraja a pessoa a criar um voto. Mas se você precisar de um voto, então existe essa extensão, existe essa emenda da lei que você pode adicionar um mandamento e não para você mesmo, né, cumprir de uma coisa entre você e Deus ou entre você e o teu próximo, mas precisa ser cumprido. Você prometeu. Por isso, Zayt, que em momentos que somos pulsionados, somos levados a fazer é um momento de gratidão. De repente, você foi surpreendido com uma coisa que de repente você não esperava, ou até que você esperava e aconteceu e você fala assim, poxa, eu vou ajudar o projeto Mão Amiga, eu vou contribuir em gratidão a isso. Aí você fez um voto e você não cumpriu. Então, quando a Torá ela diz assim, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão. Por que ela fala de fechar a mão depois de endurecer o coração? É para a pessoa que criou essa expectativa. Ela criou essa expectativa, ela determinou. Eu vou ajudar na construção do Mishkan. Eu vou doar 300 gramas de ouro para ajudar na confecção do Mishkan, do tabernáculo sagrado. Mas passou-se alguns dias e você falou assim, poxa, mas 300 gramas? E se eu der 200? Então já existe um endurecimento do coração e a mão está fechando. Então a Torá não pede para abrir a mão ou amolecer o coração quem não tenha determinado isso, só para quem previamente determinou. Ela projetou fazer isso. Isso também acontece nos momentos de aflição, de angústia, em que encontramos alguém doente da família, alguma situação perigosa, alguma situação grave, alguma coisa que você precisa de uma resposta imediata, e você faz um juramento, você faz um voto, fala, Hashem, se eu conseguir isso, se eu conseguir essa providência dos céus, então eu vou fazer isso e aquilo. Então você criou... Saiu da tua boca. Você criou um mandamento. É um mandamento. E de repente você consegue alcançar aquela coisa de que você precisa, mas se esquece de fazer a tua parte em que você mesmo se obrigou. Então, por isso que é desencorajado pelo Tanar você fazer um voto e não cumprir, porque é gravíssimo. Você criar um mandamento, quando a Hashem não te permitiu, a Hashem não pediu para você, eu vou fazer um jejum, vou me abster de tais coisas, por esse mérito, ou para aquilo, então, se comprometeu, você vai cumprir esse juramento. É porque muitas dessas promessas são a pessoa abrir mão de algo que foi dado pelo Eterno para você. Por exemplo, o prazer do alimento, né? O prazer de fazer uma determinada ação, e a pessoa promete, olha, eu vou fazer jejum por esse ou por aquele motivo, né? Então você fazendo jejum,
quando não é nos dias determinados para que seja feito, você está abrindo mão de um dom que o Eterno te deu, de uma graça que o Eterno te deu, que é o prazer de estar se alimentando, né? E a necessidade também. Zayt, tem a história de um judeu que estava muito atrasado para um compromisso e estava procurando vaga no estacionamento, né? E ele, de repente, viu, angustiado pelo tempo, né, que ele não ia conseguir cumprir o horário. Então ele rezou para Hashem e falou assim: Hashem, se o senhor providenciar uma vaga para mim, agora eu vou fazer uma tzedakah. Quando ele acabou de falar, um carro estava desocupando uma vaga e ele entrou e falou: Hashem, não precisa, já consegui. Então temos que ter esses cuidados, porque às vezes a resposta é tão rápida, né, Zayt, que você... Bom, as mulheres, quando faziam votos, né, os seus votos ficavam sujeitos à aprovação ou do teu esposo, do esposo, né? Então, quando a mulher casada fazia um voto de se abster ou algum voto de se comprometer com alguma coisa, isso ficava sujeito ao conhecimento do marido. Se ele falasse que não, a mulher estava isenta de pecado, ela não caía sobre ela as consequências. E também não sobre o marido. Mas se o esposo ouvisse, ou o pai, ou o noivo ouvisse o voto da filha, da esposa e da noiva, e ele se calasse naquele dia, e nem falasse sim nem não, então ela estaria obrigada a cumprir, né, até o final. E se ele voltasse atrás, aquele pecado recairia sobre ele. Exato. Então, pessoal, ao fazermos um voto, né, principalmente em momentos em que precisamos, né, de uma ajuda dos céus, para uma resposta rápida de que precisamos, nós tendemos a fazer esse tipo de voto, esse tipo de juramento. Então é muito importante se ater. Fez o voto, cumpra o voto, né? Marcou um compromisso com alguém, é a mesma coisa. Saiu da tua boca, torna-se um mandamento, torna-se uma lei. Se você se comprometeu a ajudar uma pessoa, se você se comprometeu a ajudar uma causa, então isso torna-se um mandamento e por isso devemos cuidar muito daquilo que sai da nossa boca, porque torna-se lei, torna-se verdade e nós precisamos dar cabo e concluir aquilo que sai dos nossos lábios. Por isso que a Torá diz: não endureça o seu coração e não feche a tua mão. Um outro ponto também que nós temos nessa aliás de hoje é quando fala a respeito da punição aos midianitas. Sim. Os midianitas, eles se envolveram na trama de Bilã e Balaque, quando nas várias tentativas de Bilã amaldiçoar Israel, ele percebeu que se Israel não pecasse contra Deus, não seria possível invernar, não seria possível amaldiçoar. Então, ele cria uma armadilha de sedução aos filhos de Israel através das midianitas, que era ninguém menos do que as capas de revista, os modelos, as mulheres mais bonitas, para que atraíssem, né, seduzissem os homens e eles fossem induzidos à idolatria, fossem induzidos a práticas de que a Torá reprova. Isso custou aos hebreus, aos judeus, várias vidas, né, Zé? Mas você veja que o Eterno, ele mesmo, o Eterno, foi quem foi contra o povo. Foi o próprio Eterno. Ele não permitiu que os midianitas, embora tendo feito as armadilhas e o povo caiu na armadilha, ele não permitiu que fossem os midianitas que fossem contra o povo. Ele mesmo fez questão de ir contra o povo e, a partir do momento que houve a morte daquele casal, né, que nós... Primeiro ele castigou os seus, né? Exato. Custou a vida de Zinri e Gosbi, a princesa midianita. Exato. E de 24 mil hebreus. Então, o próprio Eterno foi quem fez a punição a essas pessoas, né? Não permitindo aos midianitas que fizessem. E isso levou o próprio Eterno a ter um ódio aos midianitas e a ordenar ao povo que vingasse e destruísse os midianitas. Foi ele quem determinou isso.
Um ponto muito interessante que eu sempre... Eu admiro Moshe. Moshe foi uma pessoa de uma capacidade de liderança, uma capacidade de percepção. Foi um homem de uma mente brilhante, brilhante. O Eterno determinou a ele: olha, vá e faça o povo se vingar contra os midianitas. Destrua todos os midianitas. Moshe, quando passou a mensagem que recebeu do Eterno ao povo, ele disse: olha, a vingança é do Eterno. Vocês vão ter que vingar pelo Eterno, destruindo os midianitas, né? Esse ponto é interessantíssimo, porque a percepção de Moshe do povo era tão forte, era tão grande, tão real, que ele determinou o seguinte: que seja a vingança, vinguem pelo Eterno. Por que motivo ele teria feito isso? Você vê que quando a vingança é tua, é pessoal, você pensa às vezes assim: deixa ele viver, ele me fez esse mal, mas eu perdoo. Mas não era ali a situação. Custou a vida de Bilã, né? Exato. Que o próprio Bilã. O Bilã também vai ser morto, né? Por essa trama, por essa maldade, por essa insistência em amaldiçoar. Por isso que temos da parte de Hashem, Abraham, dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, e Midian e o próprio Moab, eles serão proibidos, né, de contraírem, de serem recebidos na congregação de Israel por essa trama, Zé. Exatamente por essa trama contra os hebreus no deserto. Que hoje em dia nós diríamos do combate à assimilação, à sedução, das coisas que nos afasta de Hashem e acaba nos induzindo para uma outra cultura, para uma outra tradição que não a nossa, né, Zé? E estamos muito mais expostos por estar exatamente fora de Eretz Israel. Estamos numa outra cultura e precisamos ser o óleo, né? Precisamos ser aquilo de que o próprio Bilã nos acusou, um povo que não se mistura, né? E ele viu isso, um povo que não se mistura. Então, não se misturar, não se assimilar, não é só não contrair um casamento misto, mas também quando gradativamente nós vamos deixando de cumprir as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas crenças, as nossas práticas, e passamos cada vez mais a adotar uma tradição, uma cultura que não a nossa, alheia. Não é isso, Zé? Exatamente. E eu acho que essa paraxá que nós estamos estudando, essa dupla, né? Elas finalizando o livro, esse livro, nós estamos ali nos colocando na posição de melhor nos adaptar às determinações do Eterno. Analisemos, pensemos, vamos rezar, vamos orar para que o entendimento de Torá seja aquilo que de mais importante haja em nossa vida, né? Para que nós tenhamos a graça de sermos o azeite, que traz a luz. É o azeite que traz a luz. De combater a assimilação. Pessoal, também será comentada sobre as jornadas feitas pelos hebreus pelo deserto. Será descrito na porção Massei, né, que vai narrar todos os pontos, todas as paradas feitas pela geração no deserto. É isso, Zé? Exatamente. Isso e muitas outras coisas serão comentadas aí pelo mais competente Minyan. E que fala de anúncio para anúncio. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Benenos, sim. Shalom. Shalom. סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקרלה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקרלה פני שבת לקרלה